Ora, tal como prometemos, hoje queremos ajudar os nossos telespectadores a saber de que forma conseguem não pagar, diria, um determinado valor de manutenção por uma conta bancária, que pode, como provavelmente sabem, chegar a um valor considerável anualmente. E para esclarecer todas as dúvidas e ajudar a perceber se é possível ter uma conta de serviços mínimos bancários, está connosco Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal. Bem-vinda uma vez mais. Obrigada. Muito obrigado por estar connosco para que possamos, de facto, ajudar quem nos acompanha e, de resto, perceber desde já o que é, afinal, uma conta de serviços mínimos, que provavelmente já ouvimos falar, mas não sabemos bem o que é. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e pela oportunidade para esclarecer e para falarmos um bocadinho deste tema que eu acho tão importante. Uma conta de serviços mínimos bancários é uma conta que tem algumas características especiais, a começar por aquilo que falou, que tem a ver com a comissão de manutenção de conta que se pode cobrar. Ao contrário das outras contas de depósitos, que as comissões de manutenção não têm um teto estabelecido por lei, portanto, a verdade é que podem atingir o valor que o banco achar ou decidir que deve cobrar por esse serviço. Esta conta não pode exceder, a comissão desta conta não pode exceder o 1% do indexante de apoios sociais anualmente, ou seja, este ano para 2025 este valor dá 5,22 € por ano. 1% daquilo que é o IAS, não é? Portanto, do IAS, exatamente, 1% do IAS. E, portanto, isto é um teto máximo. Convém sublinhar que é anualmente. Anual, okay. 5,22 €. Não é mais do que isso, não mais do que isso. E, eventualmente, pode até ser menos, nem sequer chegar, há instituições bancárias que não estão a cobrar comissões nas contas de serviços mínimos bancários. Portanto, este é o valor máximo que pode ser cobrado. Claro que esta conta depois tem características especiais. Certo. Do ponto de vista de serviço e daquilo que a conta permite ao cliente bancário, é muito semelhante a uma conta normal, isto é, permite que o cliente pode ter um cartão de débito, pode usar plataformas de pagamentos operadas por terceiros, por exemplo o MBWay, pode ter débitos diretos, pode fazer transferências, portanto há uma série de serviços que a conta fornece e que o cliente pode ter muito semelhante a uma conta normal. Tem duas características importantes. Uma é que é provavelmente a única conta de depósitos que efetivamente os bancos têm que abrir ao cliente, ou seja, qualquer outro depósito, a relação contratual entre o banco e o cliente depende da vontade do banco. O banco pode não querer abrir uma conta. A conta de serviços mínimos bancários, todas as pessoas têm que ter acesso a uma conta de serviços mínimos bancários. Essa é a primeira característica. Certo. A segunda é que é uma conta única, isto é, sob determinadas exceções, que eu posso também já referir, por regra, quem tem uma conta de serviços mínimos bancários não pode ter mais nenhuma outra conta de depósitos, nem no mesmo banco, nem noutro banco. Salvo raras exceções, não é? Salvo raríssimas exceções. Quais são estas exceções? Estas exceções têm a ver com a cotitularidade, ou seja, no caso, por exemplo, de eu querer abrir uma conta com um dos meus pais, uma pessoa com mais de 65 anos, eu, co-titular dessa conta de serviços mínimos bancários, posso ter outra conta bancária. Ou seja, apesar de ser co-titular de uma ou outra conta, pode ainda assim, e esta é uma exceção, ter uma conta de serviços... Eu posso ter uma conta qualquer, várias contas em vários bancos, de serviços mínimos bancários ou outra conta com outras características, e ainda assim ser co-titular de uma conta de serviços mínimos bancários se o outro titular tiver ou mais de 65 anos ou um determinado grau de deficiência. Certo. Pronto, essas são as únicas exceções. De resto, é uma conta única. Aquilo que me dizia, as instituições bancárias de crédito são obrigadas a disponibilizar esta conta de serviços mínimos bancários? São obrigadas a disponibilizar e a divulgar, isto é obrigatório que em todas as agências dos vários bancos, em qualquer agência de qualquer banco, esteja visível a disponibilização da conta e as características da conta. Portanto, não só são obrigados a disponibilizar, como são obrigados a divulgar. A única coisa que eles, de facto, não têm que fazer é, quando um cliente se dirige a um balcão para pedir para abrir uma conta, é referirem explicitamente a existência deste tipo de contas. Isso não tem que fazer, tem que ser a pedido do cliente, mas, de facto, a informação tem que estar visível, num sítio visível e disponível. E é uma das inspeções, aliás, nós fazemos muitas vezes, é ir aos balcões, fazemos até cliente mistério, e vamos às agências ver se a informação está clara, está visível, está num sítio evidente. E parece-lhe que está amplamente divulgada ou não?
Eu acho Que é importante está. para quem nos acompanha lá em casa Sim. perceber que existe e que há essa obrigatoriedade das entidades bancárias. Eu acho que está suficientemente divulgada e vou-lhe dar um número que eu acho que é muito significativo da importância desta conta. Em 2018 havia cerca de 50 mil contas de serviços mínimos bancários. Em 2024 havia 260 mil contas de serviços mínimos bancários, aproximadamente. Portanto, cresceu 300%, mais de 300%. Pode ser eventualmente porque as pessoas, tal como aqueles que nos acompanham, a determinada altura tentaram perceber onde é que eu posso poupar. E eventualmente nas comissões de uma conta bancária em que só se fazem estes serviços mínimos, estão aqui a poupar e esse é um interesse naturalmente lá para casa. Quem são as pessoas que podem, de facto, abrir uma conta de serviços mínimos bancários? Qualquer pessoa. Não há qualquer tipo de restrição. Só podem ter uma. Fica sujeita naturalmente às condições que existem Fica sujeita numa às conta. condições. Há alguns limites. Por exemplo, eu falei há bocado que era possível, com uma conta de serviços mínimos bancários, fazer transferências bancárias, mas há um limite mensal de valor dessas transferências bancárias e do número de operações dessas transferências bancárias. Portanto, tem algumas regras que limitam um bocadinho aquilo que se pode fazer, mas os serviços em geral, e para alguém que não movimenta muito e que não tem uma atividade muito frequente com a sua conta bancária, é uma conta que serve perfeitamente e para qualquer pessoa, qualquer cidadão tem acesso. Questão importante, se me permite. Eu hoje tenho eventualmente uma conta bancária numa determinada instituição e quero abrir uma conta de serviços mínimos bancários numa outra instituição. Posso fazer a transferência desse valor? Em qualquer momento pode-se fazer transferências entre contas de instituição para instituição, seja serviços mínimos, não seja serviços mínimos, e pode fazer outra coisa, que é converter uma conta que tenha de depósito à ordem normal, pode pedir para converter numa conta de serviços mínimos bancários, sem qualquer encargo para si. Portanto, o cliente não pode suportar... Na minha mesma instituição posso fazer isso, mas posso também pedir uma outra instituição? Pode pedir a outra instituição. E aí há uma coisa muito importante, e esta pergunta é extraordinariamente útil para falar de um tema que eu acho extraordinariamente importante, que é, eu tenho uma conta no Banco A e quero passar para o Banco B. E vamos até admitir que no Banco B quero abrir uma conta de serviços mínimos bancários, por exemplo. Vou ao Banco B, digo esta minha intenção, quero abrir aqui no Banco B uma conta de serviços mínimos bancários e quero abrir por transferência da conta que tenho no Banco A, e é o Banco B que trata de tudo. Eu não tenho sequer que comunicar com o Banco A. Portanto, eu vou lá, assino o que tenho que assinar para dar as autorizações de transferência de conta e a partir desse momento, em 13 dias úteis, máximo, o Banco B trata de tudo com o Banco A. E quando eu digo tudo é transferência de saldo, transferência de débitos direitos que eu possa ter, tudo que eu tenho no Banco A é transferido para o Banco B sem eu ter que fazer mais nada. Muito bem. Então basta que me dirija à instituição onde eu quero ter a conta, seja de serviços mínimos ou não. No que diz respeito já agora à conta de serviços mínimos, e falamos que toda a gente pode ter uma conta de serviços mínimos bancários, que faz praticamente movimentos, diria que mínimos, mas tem também as aplicações. O que é que realmente fica limitado a fazer com uma conta de serviços mínimos bancários? Porque senão vamos ter uma corrida. Não, há limites. E os limites têm a ver, como eu dizia há bocado, geralmente com o número de operações e o volume de operações que se pode fazer por mês. Eu acho que toda a gente já tem um bocadinho noção disso. Por exemplo, quando utilizamos o MBWay, mesmo que não seja numa conta de serviços mínimos bancários, temos limite às operações que podemos fazer. Na conta de serviços mínimos bancários, tudo está limitado. Certo. E, portanto, para alguém que precisa e que tem a necessidade de um uso muito regular e muito frequente da sua conta, muitas vezes tem esse limite. Para alguém que a usa relativamente tranquilo, sem grande atividade, é uma conta completamente suficiente. Queria só alertar mais uma coisa que eu acho que é muito importante. Todas as comissões associadas a qualquer conta que tenhamos num banco, seja a de serviços mínimos bancários, seja outra qualquer, tem que estar disponível no pressário do banco e o pressário do banco tem que estar, mais uma vez, em local visível nas agências. Portanto, é relativamente fácil perceber o que é os custos associados, quer à conta de serviços mínimos bancários, quer a qualquer outra conta que nós tenhamos no banco. E mais, se o banco quiser, por algum motivo, alterar aquilo que nos cobra, vamos admitir que abrimos uma conta de serviços mínimos bancários num banco que até não está a cobrar comissões. Sim, porque há essa questão. Há essa questão. O teto máximo é o 1% do IAS anual, os 5 euros anual, e qualquer 5,22 coisa, por ano. Mas há instituições bancárias que nem sequer estão a cobrar esse 1%. Exatamente. Portanto, é uma questão também de perceberem como é que está o pressário das entidades. Que é outra coisa que eu também quero falar, como é que se pode descobrir quais são as comissões de cada banco. Mas imaginemos que um banco não está a cobrar e que decide passar a cobrar o tal 1%. Avisa ao cliente e tem que avisar com uma antecedência de 2 meses antes da alteração e o cliente é livre de cessar a conta sem custos nenhuns para o cliente.
Parece-me importante, um dia destes, marcarmos um novo encontro para falar dessa questão das comissões. Não, mas deixe-me só acabar dizendo isto. Nós temos no portal do cliente bancário um comparador de comissões e inclui as comissões cobradas pelos bancos nas contas de serviços mínimos bancários. Portanto, se temos dúvida, logo ali podemos ver os bancos o que é que estão a cobrar neste momento pela conta de serviços mínimos. E aqueles que não cobram absolutamente nada, sendo que o teto também é só 1%, 5 euros e pouco anual, por ano. Anual. Na verdade é isso. Muitíssimo obrigado por todos estes esclarecimentos fundamentais e ótimos para que possamos continuar a poupar.